Mas será que o amor é igual? O amor é absolutamente igual, porque amor é troca, é convívio. Eles formaram um dos casais mais adorados da televisão brasileira. Ela, uma atriz consagrada desde os anos 80. Ele, o galã que encantava o país nos horários nobres da Globo. Parece que tá todo mundo me traindo nessa casa! Ninguém tá te traindo, pai. Márcia Giovanna e Enrico se gosta. E o pai dele se humilhou vindo aqui para tentar fazer as coisas certas. Mas o que parecia ser um casamento dos sonhos escondia segredos que ninguém imaginava. Foram 13 anos juntos, 2 filhos adotados, um deles com uma condição de saúde que chocou até os médicos, e uma separação marcada por boatos de traição, triângulos amorosos e um segredo guardado por quase 20 anos. Agora, em 2025, tudo veio à tona. Mônica Torres, após anos de silêncio, finalmente abriu o coração. E o que ela revelou sobre o fim de seu casamento com Marcelo Anthony vai te deixar sem palavras. Será que houve mesmo traição? O que aconteceu nos bastidores de Paraíso Tropical que abalou o casamento dos dois? E por que eles esconderam por tanto tempo a condição do filho adotivo? Ele negativou comigo. Prepare-se para uma história real, cheia de emoções profundas, reviravoltas inesperadas e momentos de arrepiar. Assim, você quer ficar com ele pode morrer a qualquer momento. Cara, bebê. Eu falei, ele pode morrer agora. Ele pode morrer agora. Ele é meu filho. Neste vídeo, você vai descobrir tudo o que a mídia tentou esconder. E vai enxergar com os outros olhos o que realmente aconteceu por trás desse casal que marcou uma geração. Já deixa o seu like e comenta aqui embaixo. Você lembrava desse casal? O que você acha de famosos esconderem a vida pessoal da mídia? E você? O que faria no lugar dela? Respira fundo, porque o que vem agora é forte, é verdadeiro e vai mexer com você. Antes de se tornar um dos nomes mais comentados dos tabloides, Mônica Torres já era uma estrela em ascensão nas telas brasileiras. Nascida no dia 21 de janeiro de 1958, no Rio de Janeiro, ela entrou para o mundo artístico ainda jovem e com uma presença de cena que não deixava dúvidas. Ali estava nascendo uma protagonista. Sua estreia oficial aconteceu em 1979, no filme Les Femmes. Era o começo de uma jornada intensa que logo a levaria para o universo das novelas, onde ela se consagraria de vez. Nos anos 80, viveu o que podemos chamar de sua década de ouro. Ela brilhou em papéis marcantes, como a Letícia na primeira versão de Ciranda de Pedra, 1981. Conquistou o público em Transas e Caretas, 1984, como a irreverente Cláudia Cowboy, e eternizou sua atuação como Gilda Viana em Rainha da Sucata, um dos maiores sucessos da Globo em 1990. Você não imagina quem ela é. Rainha da Sucata, eu já ouvi. Mas enquanto sua carreira despontava nas telas, sua vida pessoal também se transformava. Foi nos bastidores da fama que ela conheceu José Wilker, um dos atores mais brilhantes da teledramaturgia brasileira. Ele, já renomado por papéis como Roque Santeiro, era um ícone. Um grande amigo meu, Zezinho, o Coroinha, agora Zé das Medalhas. E os dois formaram um dos casais mais admirados da época. O casamento aconteceu em 1986, no auge da fama dos dois. E durou 10 anos, uma década inteira vivida sob os holofotes e cercada de elogios, olhares da imprensa e aparições públicas que sempre arrancavam suspiros do público. Juntos, eles pareciam inabaláveis. Mas como tantas histórias no mundo das celebridades, a imagem perfeita escondia suas rachaduras. Apesar do amor e da cumplicidade, a relação começou a desgastar-se com o tempo. As agendas lotadas, os projetos distintos, os rumos profissionais que se desencontravam, tudo isso foi se acumulando até que, em 1996, veio o divórcio.
E não foi uma separação qualquer. Na época, foi assunto de destaque nos jornais de celebridades. Afinal, quem poderia imaginar que aquele casal tão icônico, tão admirado, também era vulnerável ao desgaste do tempo? Da relação com Wilker, nasceu Isabel Wilker, única filha biológica de Mônica, que mais tarde também seguiria os passos dos pais e se tornaria atriz. A separação, apesar de dolorosa, marcou uma virada. Mônica voltaria aos holofotes com força total, mas agora, carregando uma nova fase da vida. Uma mulher madura, mãe solo e pronta para seguir em frente. Mal sabia ela que, no ano seguinte, um novo amor surgiria. E com ele, um novo capítulo, tão intenso quanto polêmico. O ano era 1997. Mônica, recém-saída de um casamento com José Wilker, vivia uma fase de transformação. Mais madura, mais reservada, mas ainda no auge da sua carreira, com participações frequentes nas novelas da TV Globo e o respeito consolidado dentro da emissora. Foi então que ele apareceu. Marcelo Anthony, 13 anos mais jovem, ainda era um rosto novo na televisão. Mas já havia algo nele que chamava a atenção. O carisma natural, o porte de galã e uma presença magnética que não passava despercebida. Naquele ano, Marcelo tinha apenas 32 anos e havia acabado de estrear sua primeira novela na Globo, O Rei do Gado. Tá todo mundo me traindo nessa casa! Ninguém tá te traindo, pai. Márcia Giovanna e Enrico se gosta. E o pai dele se humilhou vindo aqui para tentar fazer as coisas certas. Onde apareceu discretamente como um dos coadjuvantes. Mas, nos bastidores, ele já mostrava ambição, talento e também um jeito encantador que conquistava quem estava por perto. Antes que essa infeliz me apareça aqui de barriga cheia, mas diz a ele que eu não quero festa, porque questo matrimonio per me. Foi nos corredores da emissora, em meio a gravações, que o destino aproximou os dois. E o que começou como uma troca de olhares, logo se transformou em algo mais profundo. Mônica, veterana da casa, sabia o peso de começar um relacionamento sob os olhos atentos da mídia. Marcelo, em ascensão, não parecia se importar com os holofotes e mergulhou de cabeça na relação. Apesar da diferença de idade e da fama em fases distintas, o casal surpreendeu ao mostrar sintonia imediata. Logo estavam morando juntos, frequentando eventos públicos e mostrando ao público que a união era, sim, real e séria. Nos anos seguintes, enquanto Marcelo emplacava papel após papel, galã em Terra Nostra, celebridade, belíssima, paraíso tropical, Mônica também se mantinha ativa, atuando nas produções da casa e, inclusive, contracenando com o próprio marido. Em 2005, os dois chegaram a dividir elenco em Belíssima, novela das 9 da Globo. Era a consagração da dupla, casal na vida real e artistas brilhando em horário nobre. Mas nem tudo era tão perfeito por trás das câmeras. Mônica já havia revelado, tempos depois, que os dois enfrentaram um desafio logo no início da união: a impossibilidade de terem filhos biológicos. Após algumas tentativas frustradas de engravidar, descobriram que havia incompatibilidade sanguínea entre eles. Foi um baque. Mas, ao invés de esmorecer, o casal tomou uma decisão que mudaria tudo: adotar. E foi assim que, no início dos anos 2000, chegaram à vida deles 2 bebês, Francisco e Stephanie. Ambos foram adotados ainda na primeira infância. Francisco, em especial, tinha apenas 9 meses. Mas o que ninguém sabia na época é que aquele menino carregava uma condição que mudaria o destino de toda a família. Francisco era filho biológico de uma mulher portadora do HIV. Por isso, havia a suspeita de que o menino também estivesse contaminado. As chances de sobrevivência, segundo os médicos, eram pequenas.
ele apresentava problemas sérios de saúde, tinha refluxos constantes, infecções recorrentes e um organismo extremamente debilitado. Mesmo assim, Mônica e Marcelo não hesitaram. Ignoraram os conselhos frios, os olhares desconfiados, o medo da imprensa. Tomaram Francisco nos braços e prometeram a ele uma vida de amor, dignidade e proteção. Sempre que me elogiam por ter adotado ele, eu penso, ninguém vê o que eu ganhei em troca. Fui eu que fui salva, disse Mônica. Durante anos mantiveram esse segredo longe da mídia, não por vergonha, mas por proteção. Eles sabiam o quanto o preconceito poderia ser cruel, principalmente com uma criança inocente que mal entendia o que estava acontecendo ao seu redor. Por isso, escolheram o silêncio. Por quase 2 décadas, não disseram nada sobre a condição de Francisco. Ele cresceu longe dos holofotes, como qualquer outra criança, cercado de amor, mas carregando uma história marcada pela superação. Até que, já na fase adulta, o tema voltou à tona. Em junho de 2023, em uma entrevista no podcast Papagaio Falante, Marcelo finalmente contou tudo. Tinha muitos problemas de saúde e ninguém estava olhando para ele. Ninguém olhava para ele. E ele vivia chorando no berço. Francisco havia sido adotado com suspeita da AIDS. Posso falar uma coisa aqui? Eu vou falar, eu nunca falei isso, cara. Eu nunca falei isso, vou falar agora. Diga. Ele era soro positivo. Jura por Deus? É mesmo, velho. Mas, para alívio e surpresa da família, testou negativo pouco tempo depois da adoção. Mesmo assim, continuaram com o silêncio público para protegê-lo de julgamentos, estigmas e especulações maldosas. Ele negativou comigo. Contou Marcelo emocionado. Hoje, Francisco vive em Portugal, mora sozinho e está prestes a se tornar chefe de cozinha. É um jovem independente, com sonhos próprios e que, segundo os pais, tem um coração gigantesco. Já Stephanie, também adotada nos anos 2000, foi recebida com a mesma emoção e o mesmo amor. Mas você ser escolhida e escolher um filho é muito forte também, é uma coisa muito incrível. Então, a emoção é uma só, tanto com a Isabel, quanto com o Francisco, quanto com a Stephanie. Realmente foi a mesma emoção, a emoção da chegada de um filho. Mônica afirmou certa vez, ao falar sobre os filhos. E foi assim que, mesmo diante da dor de não gerar, ela descobriu uma forma ainda mais profunda de amar. Eles não precisavam ser meus de sangue, porque já eram meus de alma. Mas, enquanto tudo isso acontecia dentro de casa, na frente das câmeras, a vida de Mônica e Marcelo começava a desmoronar. E um escândalo, que começou com uma simples cena de novela, mudaria tudo para sempre. O ano era 2007. Mônica e Marcelo estavam juntos havia 10 anos. Casal admirado, pais de 2 filhos adotivos, atuando em produções de sucesso da TV Globo. Aos olhos do público, eram perfeitos. Mas nos bastidores, as coisas começavam a ruir, lentamente. E a primeira rachadura apareceu em horário nobre. Marcelo Anthony havia sido escalado para viver um dos protagonistas da novela das 9, Paraíso Tropical. O que você quer agora? Quero saber como é que você tá. E por que você quer saber? Eu fiquei pensando nas coisas que você disse e eu quero saber se você... Um dos maiores sucessos da emissora naquele ano. Na trama, ele contracenava com a atriz Fernanda Machado, jovem, talentosa, em ascensão meteórica, e na novela, sua parceira romântica. O que era ficção começou a gerar desconfiança. Os boatos começaram a pipocar nos bastidores. Fofocas de camarim, burburinhos nos corredores da Globo e, logo depois, nos programas de TV e sites de celebridades. Marcelo e Fernanda estariam levando o romance da novela para a vida real? Na época, a imprensa tratava o assunto com cautela.
Afinal, Marcelo era casado com Mônica Torres e Fernanda também estava em um relacionamento com o ator Jorge Pontual. O boato, no início, parecia infundado, mas rapidamente ganhou força. Jornais como Extra e O Dia começaram a noticiar encontros suspeitos, mensagens trocadas fora do set e até afastamento nos bastidores entre Marcelo e Mônica. A crise estava instaurada. Quando questionada, Fernanda Machado reagiu com indignação. Essa história é um absurdo. Fiquei chocada quando vi isso. Eu acabei de terminar um namoro. Não tem nada a ver. Mas era tarde demais. Ainda naquele mesmo ano, 2007, Mônica e Marcelo se separaram oficialmente. A relação, que havia resistido a tantas barreiras, desmoronou diante das câmeras, em meio à pressão da fama, dos filhos pequenos e de um Brasil inteiro assistindo. E foi então que, em novembro de 2007, veio a bomba definitiva. Marcelo Anthony e Fernanda Machado assumiram publicamente o namoro. A revelação caiu como um terremoto no mundo das celebridades, porque se até então tudo não passava de especulação, naquele momento se tornou real. Fernanda terminou com Jorge Pontual. Marcelo rompeu de vez com Mônica. E os dois apareceram juntos pela primeira vez em um evento público, meses depois do fim das gravações de Paraíso Tropical. Para o público, ficou claro. O romance começou ainda durante as gravações da novela, mesmo que eles jurassem o contrário. Mônica, como sempre, se manteve discreta. Não deu entrevistas, não atacou ninguém. Mas quem a conhecia sabia. Ela estava devastada. A mulher que havia construído uma família, enfrentado o preconceito, adotado 2 filhos com amor, agora via tudo ruir em público. E o que mais doía? Com um novo romance já assumido do outro lado. Mas o que poucos esperavam era o que viria depois. Porque, em 2008, apenas alguns meses após assumir o namoro com Fernanda, Marcelo terminou a relação e reatou com Mônica. Sim, eles tentaram de novo. Pouca gente esperava. Mas em 2008, menos de um ano após o escândalo estourar, Marcelo Anthony e Mônica Torres decidiram reatar o casamento. Sim, mesmo depois da exposição, dos boatos, do namoro assumido com Fernanda Machado, Mônica e Marcelo deram mais uma chance ao amor. Para o público, foi um choque. Mas para quem entendia a história por trás, fazia sentido. Afinal, eles tinham mais de 10 anos de história juntos. 2 filhos, uma vida construída lado a lado. Segundo pessoas próximas, Marcelo se arrependeu profundamente. Mônica, por sua vez, não queria que os filhos crescessem em meio a mágoas públicas ou em um ambiente de disputa. A gente não sabia o que fazer. Estava tudo muito dolorido. Mas o amor ainda estava ali, teria dito um amigo do casal à época. Eles tentaram. Voltaram a viver juntos, retomaram a rotina familiar. Mas por dentro, as rachaduras permaneciam. Foram mais 2 anos tentando salvar o que ainda existia. Mas em 2010, veio o ponto final. A separação definitiva. Desta vez, sem volta. E foi nesse momento que as declarações começaram a surgir. Ambos deram entrevistas, em momentos diferentes, onde abriram o coração sobre o que aconteceu de verdade. Mônica foi direta e, ao mesmo tempo, sensível. Em uma entrevista de 2010, ela desabafou. O desgaste de um casamento longo pode gerar traições. Todo mundo pode passar por isso, mas depende da dinâmica de cada casal. Se combinarem algo aberto, ok. Mas eu, particularmente, tenho dificuldade para isso. Prefiro as coisas como sempre foram. Funciono melhor com limites bem claros, cada um sabendo aonde pode ir. E completou com firmeza.
Não vejo graça em traição. Pode acontecer com qualquer pessoa. Mas daí a você programar sua vida para ser assim, sempre dupla, mentindo, é cansativo. Não sinto a menor atração em trair. Enquanto isso, Marcelo também começava a falar publicamente, mas sempre de forma mais indireta. Em 2017, durante a divulgação da novela Rock Story, onde interpretava um personagem envolvido em um casamento conturbado, ele deu uma declaração que chamou atenção. Traição não é legal, é quase uma falta de caráter. Numa relação, precisa existir parceria, cumplicidade, a menos que o casal combine ter uma relação aberta. Para alguns, a fala foi vista como uma admissão velada do que havia acontecido anos antes. Para outros, era apenas uma reflexão genérica. De qualquer forma, as feridas do passado ainda estavam ali. O que ficou claro é que, por mais que tentassem, o casamento não resistiu à dor acumulada, ao desgaste e à quebra da confiança. Mas mesmo separados, havia algo que os mantinha ligados: os filhos. E, principalmente, a história que os unia. Uma história marcada não só por amor e polêmica, mas por uma das decisões mais humanas que um casal pode tomar: a adoção. Após a separação definitiva em 2010, Mônica Torres e Marcelo Anthony seguiram caminhos diferentes, mas jamais apagaram os traços que construíram juntos. Mônica mergulhou na maternidade e no trabalho. Seguiu criando Francisco e Stephanie com dedicação, equilíbrio e muito amor. E mesmo tendo enfrentado dores que não são estampadas em capa de revista, ela nunca deixou que o sofrimento definisse quem era. Ser escolhida e escolher um filho é muito forte. Então, a emoção é uma só. Tanto com a Isabel, quanto com o Francisco, quanto com a Stephanie, foi a mesma emoção, a emoção da chegada de um filho. Disse ao se referir aos filhos. Além de Francisco e Stephanie, Mônica também é mãe de Isabel Wilker, fruto de seu casamento com José Wilker. 3 filhos, 3 histórias diferentes. E um amor que transcendeu o sangue. Ela seguiu atuando. Esteve em A Lei do Amor em 2016, na Globo. E no ano seguinte, brilhou na Record em Apocalipse. Logo depois, decidiu fazer uma pausa. Mudou-se para Portugal, onde viveu por 6 anos, buscando estar mais próxima de Francisco, que havia se mudado para o país com o pai. Foi por ele, sempre por eles, confessou, em entrevista anos depois. Enquanto isso, Marcelo Anthony, que havia atuado em novelas portuguesas por um tempo, decidiu mudar de vida completamente. Abandonou as novelas. Apesar de eu ter vindo para Portugal a convite para fazer uma telenovela há 7 anos atrás e nunca mais trabalhei aqui com audiovisual. E virou corretor de imóveis de luxo em Portugal. De novos colegas aqui, conheci pessoas que trabalham no mercado imobiliário de luxo. Recebi um convite para trabalhar na área e achei agradável fazer parte. Longe das câmeras, da fama e talvez dos fantasmas do passado, já Francisco, o menino que um dia foi adotado com suspeita de HIV, hoje é um jovem adulto independente, cheio de sonhos. Mora sozinho em Portugal, estuda gastronomia e sonha em se tornar chefe de cozinha. Ele negativou comigo. Disse Marcelo emocionado ao relembrar a jornada de superação do filho. Nunca mais teve nenhum problema de saúde. Era como se ele tivesse esperado por nós. Apesar das polêmicas, traições, reconciliações e separações, o que ficou dessa história não foi a dor. Foi o gesto de amor. Foi a decisão de adotar uma criança que ninguém queria. Foi o silêncio corajoso para protegê-lo do preconceito. Foi a capacidade de recomeçar, mesmo quando o mundo todo assistia ao fim. Hoje, aos 67 anos, Mônica Torres segue firme, com novos projetos e a mesma elegância de sempre. Recentemente, ela voltou ao Brasil para atuar na novela Beleza Fatal, da plataforma Max, onde interpretou uma personagem forte, assim como ela.
A história entre Mônica e Marcelo pode ter terminado. Mas o que eles construíram, entre erros, acertos, coragem e compaixão, vai muito além das manchetes. E você, lembrava desse casal tão icônico dos anos 2000? O que mais te surpreendeu nessa história? O escândalo da separação? Ou a coragem da adoção? Conta aqui nos comentários. Você acha que é possível recomeçar depois de uma traição? E o que você acha da decisão deles de manter o segredo sobre a saúde do filho por tantos anos? Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos.